Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert. Hoje nós temos conosco os coordenadores Jussara Korngold e Vitor Silvestre. Antes de nós passarmos a eles a palavra, nós convidamos a todos para que nos unamos em oração. Divino Mestre Jesus, querido benfeitor de toda a humanidade, estamos vivendo dias tumultuosos, dias difíceis, desafiadores, e precisamos muito, Senhor, da sua presença entre nós. Te rogamos que nos envie como tem enviado os amigos e benfeitores espirituais de cada cidade, de cada nação, de cada estado, para estarem junto conosco, nos alicerçando a caminhada, nos inspirando as ideias e os sentimentos, para que saibamos agir corretamente, para que possamos tomar decisões seguras, sempre com vistas no bem. Gratidão, Senhor, pela nossa vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre um estudo que Manuel Filomeno de Miranda faz no livro a respeito da obsessão. Então, ele dá o título deste capítulo de Examinando a Obsessão. Para todos nós aqui que estamos reunidos não só hoje, mas de todo o grupo de estudos Sueli Caldas Schubert, e acredito a maioria daqueles que acompanham esse estudo, que somos apaixonados pelo tema obsessão, desobsessão. Temos certeza que este estudo será um verdadeiro banquete para todos nós. Jussara, então agora a palavra está com você, minha querida. Obrigada, Gi, obrigada, Vitor, que vamos estar trabalhando juntos hoje. Eu gostaria de cumprimentar a todos, dizer que já estava com saudade de participar aqui dos nossos encontros do grupo Sueli Caldas Schubert, de sentir ainda mais a presença dos nossos mentores, Manuel Filomeno de Miranda, a própria Sueli, e também sempre a nossa gratidão ao médium Divaldo. Para colocar essa obra, Manuel Filomeno de Miranda, então, porque todas essas obras, né, todo esse trabalho que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, como nós temos sempre comentado, vem com o intuito de nos educar, de nos trazer assim ensinamentos, as lições práticas, mas também as teóricas, para que nós possamos compreender mais a respeito dos vários temas que ele vai abordar, muitos temas em relação à mediunidade, e esse particularmente nesse livro que vamos começar na semana que vem já, no primeiro capítulo, aí com a história mesmo do processo, né, dos bastidores da obsessão. Ele traz os conceitos teóricos para a gente poder já, quando ler o livro, ter uma compreensão um pouco melhor a respeito do que significa obsessão. Para quem não é espírita, muitas vezes as pessoas vão pensar: obsessão é obsessão com alguma coisa, obsessão por chocolate, obsessão por qualquer coisa. Nós sabemos que nós estamos falando dessa conexão que existe entre os dois planos da vida. Então, Manuel Filomeno de Miranda começa nesse capítulo até dizendo primeiro o seguinte, que muitas pessoas são tidas como louco, mas quando na realidade elas estão sofrendo só um processo de subjugação. Com isso, nós não queremos dizer que as doenças mentais não existam, que nós não temos que procurar ajuda
né, do campo médico, nós estamos dizendo que existe um grande percentual delas que tem esse componente ou extra componente, além do próprio químico do cérebro, né, que pode estar desbalanceado, também a presença ou a imposição de espíritos de outra dimensão que vão estar acompanhando aquela pessoa. Por isso que ele nos fala que conhecer o espiritismo não significa a gente, agora que eu conheci o espiritismo, os obsessores vão vir atrás de mim. Não é porque a gente conhece que a gente vai ter obsessor que vai vir nos perseguir, mas às vezes muito mais o desconhecimento, porque assim, quando nós não conhecemos algo, nós não temos como nos precaver. Então, no caso da obsessão, uma vez nós podendo ter um conhecimento um pouco mais amplo a respeito disso, nós podemos trabalhar num processo de prevenção. Então, ele nos fala que, segundo Allan Kardec, o que é obsessão? É o domínio de alguns espíritos que vão ter sobre outras pessoas, nunca vai ser praticada a não ser pelos espíritos inferiores, que sempre vão procurar dominar. Espírito bom nunca vai nos infligir nenhum tipo de constrangimento, como fala aqui. Qual seria a causa? Existe uma causa só? Então, nos fala Manuel Filomeno de Miranda que existem muitas causas, dependendo da situação de cada espírito, né, da problemática de cada espírito, das várias existências. E lembrar-nos também que existem espíritos que acabam nos prejudicando, que nós vamos usar a mesma terminologia de obsessores, mas que não o fazem com uma condição de nos fazer mal. Eles fazem mal porque a energia deles ainda não é uma energia positiva, ainda é uma energia muitas vezes doentia, que acaba combinando com a nossa e nos infligindo alguns problemas, mas não necessariamente porque eles têm ódio, porque vingança, porque eles querem nos fazer mal, né? Então, às vezes o espírito está sofrendo e com isso eles se achegam perto de nós, por exemplo, um espírito que acabou de fazer o seu desencarne por alguma questão, ele consegue retornar ao lar, ele pode trazer um problema de obsessão, principalmente se conectando com esse ou aquele familiar, e com isso, então, causar problemas sem o querer para pessoas, inclusive, que eles amam. Então, lembrando sempre para a gente fazer assim, uma revisão, né, que os espíritos, que são os espíritos? São as almas dos seres humanos. Né? Na hora que a gente desencarna, então passamos a habitar o mundo do espírito, né? E ele sempre, de acordo com a sua própria natureza, com a nossa própria natureza, nós vamos acabar exercendo um tipo de influência à nossa humanidade. Por exemplo, agora, quando nós falamos a respeito da transição planetária, muitos de nós, quando pensamos em transição planetária, talvez a gente esteja só pensando no aspecto físico do nosso planeta, nos seres humanos que aqui habitam, mas é toda a comunidade espiritual, todas as regiões espirituais, né, as cidades espirituais que estão conectadas ao planeta, que estão passando por essa transição também. Esse momento onde nós vamos nos situar de acordo com a lei, né, do livre-arbítrio, de escolhermos aonde nós queremos estar colocados. Os meios de combater a obsessão vão variar muito, né, de acordo com a forma como ela se apresente, que nós já vamos falar, né? Mas sempre existe um fator muito importante para nós pensarmos, que é a nossa imperfeição moral. Então, a nossa imperfeição moral é que acaba sendo o maior obstáculo para que nós possamos nos libertar desse jugo negativo que podemos sofrer através das obsessões.
E hoje ainda representa um grande impedimento para a paz, não só a paz do planeta, mas a paz interior, porque a paz interior de cada um de nós reflete o que nós vivemos no planeta. Por isso que Gandhi já dizia, né? É, faça no mundo, ou seja, você a paz, ou que você, as mudanças que você quer ver no outro. A nossa paz, eu quero ver a paz no outro e não faço a paz em mim mesmo, né? E obsessões existem em várias escalas, em vários níveis. Normalmente, nós nos referimos mais em relação a três categorias que são as que nos apresenta Kardec no livro dos médiuns, mas existem nuances nessas categorias também. Então, como é que ocorre essa obsessão? Então, essa obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado. Quando um espírito encarnado quer impor a sua vontade num outro encarnado. Então, nós vamos ver, às vezes, casos de relacionamento entre parceiros, né? Entre pais e mães mesmo, ou filhos, né? E que nós vemos que existe assim um domínio, que aquela outra pessoa parece assim estar subjugada. Nós temos casos de encarnado para desencarnado. O próprio livro, o Domínios da Mediunidade, nos conta de um caso de um obsessor que a pessoa vai ao centro espírita procurando ajuda porque acha que está obsediada. Esse obsessor é recebido numa reunião mediúnica, estabelece-se o diálogo. E qual não é a surpresa de quando, à noite, durante o sono físico, que os espíritos vão continuar o tratamento com esse obsessor, eles encontram lá no quarto onde esse obsessor foi recolhido durante a reunião mediúnica a pessoa que veio na reunião, veio ao centro espírita procurando se desfazer desse vínculo. E ela não queria largá-lo, ela em espírito é que estava querendo, fazendo assim um domínio, exercendo essa obsessão sobre o desencarnado. E aquela mais comum que nós nos referimos, que é de desencarnado para encarnado, quando nós, né, existe toda essa possibilidade de intercomunicação, quer você seja médio ostensivo ou não, nós temos esse intercâmbio constante com o plano espiritual e estamos suscetíveis a receber as influências positivas, negativas, com a diferença de que as positivas nunca vão se impor à nossa vontade, as negativas vão nos levar a essas situações. E de desencarnado para desencarnado, porque, infelizmente, os sentimentos que unem esses espíritos não necessariamente se desfazem com os laços da carne, né? Eles podem continuar. Agora, quem é o obsessor? Vamos conhecer esse obsessor, né? Então, a palavra vem do latim, o que causa, então, uma obsessão. Mas o que é muito importante nós refletirmos é que o obsessor não é um estranho. Ele não é uma pessoa, né, vamos chamar de pessoa, de espírito, que nunca teve nada a ver com a gente. Normalmente é uma pessoa que já foi muito próxima de nós, é aquele caso, né, do amor e ódio, né, daquelas relações que às vezes acabam conturbadas e a pessoa não quer largar, não quer deixar, ou melhores amigos, aonde um trai o outro. Então, onde já existiram relações, algum tipo de parceria e que por algum motivo isso, obviamente, se transformou numa relação de ódio mútua ou não, mais daquele que foi o prejudicado do que o que prejudicou, sem dúvida alguma. Então, nós temos que lembrar disso. Essa pessoa que hoje está me fazendo mal é uma pessoa que já me quis bem, na maioria das vezes. É uma pessoa, é um espírito que já esteve até, às vezes, nos nossos círculos familiares mais próximos. Alguém que está afetado, né, que está vivendo uma própria aflição, que não consegue se libertar mesmo depois da morte. E aí ele transfere
toda essa responsabilidade dessa dor, desse sofrimento, porque não vai ver, obviamente, eu ter muito claro as questões de causa e efeito, as vidas pregressas, o que levou ele, inclusive, a ter sido recipiente daquele, vamos dizer, daquele ato nocivo que o levou a tal dor. Obviamente, nos lembramos aqui da fala de Jesus, né? Necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que faça o escândalo. Então, não estamos dizendo que é uma roda que nós temos que fez, paga, tem todo um processo aí que a gente pode quebrar através do amor. Lembra que a evolução ou o ressarcir as dívidas, por assim dizer, né, esses nossos erros pregressos podem ser feitos e deveriam, né, pelo amor ao invés de pela dor. Então, o processo de obsessão, a primeira coisa que nós temos que pensar não é porque, ai meu Deus, eu fui num ambiente hoje que eu senti que estava carregado, né? Como a gente usa às vezes essa terminologia. Acho que eu trouxe um obsessor comigo, né? Para começo de conversa, a gente quase sempre tem um, né? Sempre está meio acompanhado já com um. Mas não é assim. Nós vamos chamar atenção, né, no caso de ser vamos dizer assim, um obsessor gratuito, né, que já não tinha uma conexão com a gente. Mas mesmo aquele que tinha conexão não consegue estabelecer um domínio imediatamente. Isso vai ocorrer de forma gradual, né? E pode intensificar no seu processo e causar realmente muitos danos ao encarnado, né? Primeiro, eles vão ficar assim na espreita, vão procurar aquela pessoa que foi objeto de ódio, de dor, né? Ou que abraça alguma causa que não é uma causa que eles têm simpatia, então, e fica lá nessa espreita esperando um momento, né? Aquela abertura, aquela brecha que nós faremos e que possibilitará, então, a penetração dessa maior influência. E para nós é muito difícil evitar completamente uma situação dessas, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Mas é aquela coisa, quando a gente vê uma primeira erva daninha no nosso jardim, nós vamos lá e já tiramos, não esperamos ela ficar pior. Então, nós vamos poder ter a sensibilidade de perceber quando estamos começando a sofrer um processo desse. Então, começa assim uma indução, que pode chegar a casos extremos até de loucura, e aí a gente caracteriza, como Kardec fala, que é uma ação persistente que esse obsessor vai estabelecer nessa conexão com o encarnado, né? Quando nós, por exemplo, nos damos a ideias fixas, né, que são negativas, nós acabamos nos enfraquecemos com isso também o nosso próprio corpo físico, e nesse sentido, a aproximação, a influência negativa desse espírito não só prejudica a nossa mente, mas também acaba prejudicando, causando danos ao nosso próprio corpo físico, e com isso, né, trazendo à tona essas marcas que nós já tínhamos no perispírito e nos levando, quem sabe, a causar ainda mais danos, né, quando nós nos entregamos a atos menos felizes que podem nos prejudicar ainda mais. O processo da obsessão, então, nesse caso da mente, né, porque ele vai ser sempre mental, ele muitas vezes ele vai ter mais acesso quando encontra uma mente ociosa, né? Então, indisciplinada, ela vai ser mais suscetível a registrar essas influências, porque não treinou a vontade, recebe uma ideia perturbadora. Vejam, por exemplo, nessa gravura que nós temos aqui, que é até de um livro de Richard Simonetti, aonde a mulher e o marido estão dormindo, ela está no processo de sono, e aí ela está sendo induzida no sono dela a pensar que o marido a está traindo com uma outra mulher.
Então, vocês vejam que até durante o nosso sono físico nós podemos sofrer esse tipo de indução mental, e aí ela vai levantar. Talvez ela possa até não lembrar exatamente do sono, mas do sonho, mas vai acordar irritada, vai começar a ter assim aquelas ideias e começar a ficar desconfiada. E aí, cada vez mais, o espírito vai provocando ideias como essa, como às vezes eles causam essas intrigas, né, entre pessoas amigas. Nossa, mas essa minha amiga hoje me respondeu mal. E aí a gente já fica lá, né, todo em alerta. E de repente a pessoa não estava bem, acabou não conseguindo ser tão simpática como normalmente é, mas tudo isso pode ser um primeiro processo de querer romper um relacionamento que muitas vezes poderia ser muito saudável para nós, e eles não querem esse relacionamento saudável para nós. Então, eles sabem muito bem como explorar os nossos sentimentos, nossas ideias, mas nós somos donos de nós. O espírito tem o poder de receber ou não essas influências. Então, nós não podemos dizer, é culpa do obsessor. Quem abriu a porta para o obsessor fomos nós. E mesmo que a gente abra a porta, assim, dá uma brechinha, que eles começam a querer penetrar, nós ainda temos a possibilidade de sustar esse processo. Então, nos níveis de obsessão que nós temos, normalmente, que Kardec apresenta, obsessão simples, fascinação, subjugação, o obsessor vai ter um nível de domínio de acordo com cada um desses tipos, né? No primeiro, ele mais impõe, interfere, no segundo, ele já causa uma ilusão no pensamento, no terceiro, já é um domínio total. E o obsediado, então, por sua vez, no começo vai começar a sentir já uma sensação desagradável, depois começa já num outro processo de impedir o raciocínio, até que tem a sua vontade paralisada. Então, a obsessão simples, ela começa a causar em nós perturbações emocionais, esses desconfortos, às vezes uma ideia de perseguição, todas essas questões, nessas ideias negativas que vão cada vez se fixando mais no nosso pensamento. Na fascinação, pode nos levar a psicoses graves, e na subjugação, inclusive, a neuroses que são de muito mais difícil tratamento. Essa classificação não significa de que, vamos dizer, como vem, né, obsessão simples, fascinação, subjugação, nós tendemos a pensar que a fascinação é mais leve que a subjugação. Não necessariamente. Aqui, no caso, a obsessão simples ainda é o processo onde nós podemos ter um pouco mais de controle, realmente, né, sustar a possibilidade de continuar essa influência dos espíritos. Já no caso de fascinação e subjugação, elas trabalham de forma diferente, mas as duas são muito danosas. Vamos ver aqui, por exemplo, no caso da obsessão simples, né, esse espírito maléfico às vezes vê lá alguém que eu sou um espírito uma pessoa que desencarnei, adorava beber, eu vejo uma pessoa lá que gosta de beber, vou me impor sobre ele, vou beber junto com ele. Ela começa através justamente muito mais dessas más inclinações, de maus pensamentos, até no caso, por exemplo, de coisas que a gente acha que não são nocivas, pessoas que gostam de falar mal da vida alheia, por exemplo. Tem espíritos que desencarnaram que também gostam disso e vão chegar e trazer isso ainda, né, mais à tona em nós mesmos. E tem os casos, inclusive, de espíritos que são brincalhões, que vão, né, fazer barulho aqui, de repente se tem a possibilidade até de se materializar um pouquinho, vamos dizer assim, causar umas coisas estranhas na casa. Então, tudo isso nós chamamos ainda de um caso de obsessão simples. Já na fascinação,
nós vemos que já é uma situação muito complicada, porque esse espírito vai tentar, de toda maneira, dominar o julgamento dessa outra pessoa. Né? É como se ele colocasse um óculos mesmo, como nós vemos nessa gravura, na pessoa que eles estão exercendo essa influência, para deixá-los cegos à razão. Então, é muito difícil, esses casos acontecem muito também, nós vemos, principalmente aqueles que querem se dedicar ao bem, né? Porque eles querem nos afastar e começam a exercer essa fascinação de médiuns que vão receber mensagens apenas de um espírito, e esse espírito não necessariamente pertence a uma categoria que ele diz que tenha, apresenta muitas vezes uma aparência de virtude, fala aquelas palavras bonitas que a gente gosta de ouvir, mas não necessariamente são de índole boa. E se nós não prestarmos atenção e nos isolarmos, aí pode se tornar um processo muito grave, que já causa grandes danos e eventualmente chegar até ao terceiro tipo, que é o de subjugação, onde existe um processo de quase vampirização mesmo, em que a vítima e o obsessor já têm as suas energias praticamente conectadas, justapondo isso aqui, como fala, cérebro a cérebro, e já fica um caso muito mais difícil de ser resolvido, às vezes com dano mesmo da própria vitalidade do obsediado, que, se essa obsessão for terminada, vamos dizer assim, pode até levar o obsediado à morte, como aconteceu com o filho de Dr. Bezerra de Menezes, que sofria um processo de subjugação, e lhe foi permitido o afastamento dessa entidade para que nas próximas encarnações e na vida espiritual ele já estivesse livre desse processo, mas que lhe causou assim essa questão da perda da vitalidade e o levou ao desencarne, né? Então, de qualquer forma, essa, seja simples, fascinação, subjugação, é sempre um processo difícil de parar, porque a pessoa que sofre esse processo, ela está doente na alma. Nós todos somos doentes da alma, essa que é a verdade, né? Nós somos todos doentes da alma, por isso que nos encontramos ainda nesses estágios inferiores do processo evolutivo do espírito, mas já com uma visão diferente, já procurando seguir por outros caminhos. Então, como é que nós podemos diagnosticar para que nós, por exemplo, não só, né, porque depois Vitor vai falar nas questões sobre prevenção e cura, mas aqui nessa parte que estamos falando sobre esse capítulo, né, como é que a gente pode pensar em diagnosticar? Então, é observar realmente, é o conhece a ti mesmo, é por isso que Joana de Ângeles, a benfeitora, vem sempre trazendo essa literatura para nós, para que nós possamos prestar um pouco mais de atenção em nós mesmos, nos nossos sentimentos, sem querer nos enganarmos, achando que nós somos melhores, ou até que nós não temos virtudes. Nós já temos muitas virtudes, nós já caminhamos bastante. Falta muito? Falta, mas nós precisamos também acreditar e verificar todo o processo que já foi realizado. Então, vamos prestar atenção no nosso pensamento. Vem um pensamento um pouco estranho, que o levará a um processo de tristeza, a de isolamento, a de se sentir com algum tipo de rivalidade com alguma outra pessoa que de repente não é cabível, vamos tentar em eliminar o mal pela raiz. Não tem outra maneira. Realmente analisarmos esses nossos sentimentos, né? Então, como nós falamos, é uma
é uma enfermidade de longo curso, como nós vimos, ela não se estabelece do dia para a noite. Ela vai lá, né? Aquela vandaninha começa lá, a gente não viu, não prestou atenção, depois até viu, mas é só um pedacinho, não dá tanta importância. Então, ela vem num processo que às vezes vem de muitas encarnações, não é nem só essa. E que continuou no plano espiritual, como nós falamos, que tem um processo de desencarnado para desencarnado, né? Então, nós temos que compreender que a melhor forma realmente é a prevenção. Mas se ela já está estabelecida, então vamos compreender que não é simplesmente chegar no centro espírita, tomar um passe e falar, mas como é que eu não melhorei? É um processo e que depende exclusivamente de nós. Por isso que são tão complexos e requerem de nós essa renúncia, abnegação, e daqueles que trabalham também nas reuniões de desobsessão para ajudar os nossos irmãos. Então, lembrando que para cortarmos esses fios que nos unem, né, que foram estabelecidos através do tempo, com essas outras mentes sofridas como nós, tão vítimas quanto nós, né? Lembrar que não vai ocorrer imediatamente. Por isso que a melhor terapia para isso, e que agora o nosso querido Vitor vai nos comentar, é nós trabalharmos, né, de maneira persistente para melhorarmos a nós mesmos, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para hoje, gente. Excelente, como sempre, Jussara, o seu estudo, os seus apontamentos, e deixa sempre um gostinho de quero mais, para que a gente continue aí os estudos. E na sua fala ali, nas últimas considerações, eu fiquei pensando, então não adianta a gente comprar galinho de arruda, pé de coelho, sal grosso, nada disso vai afastar, né? Ou água benta, como a gente fazia no passado. Nada disso vai nos livrar, entre aspas, dos obsessores, né? Precisamos nos esforçar, como você muito bem trouxe aqui para todos nós, que possa ficar muito claro, né? Que depende de nós. Então, Vitor, querido, agora a palavra está com você. Obrigado, Gisele. Um abraço a Jussara, que brilhantemente expôs a primeira parte, e cumprimentando a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem nesta oportunidade, que recebam também o nosso carinho, o nosso afeto. Dando continuidade à fala da Jussara, o Manuel Filomeno de Miranda, nesse capítulo, Examinando a Obsessão, ele apresentou, né, através da própria fala da Jussara, as obsessões, as tipologias, os fatores predisponentes, preponderantes, a itemização delas, enfim. E nós vamos abordar agora uma segunda parte que Manuel Filomeno, no próprio livro, ele vai dividir em A, B, C, D. E eu vou fazer um panorama permeando esses assuntos, né? E vou tratar mais da terapêutica espírita, porque a gente anunciar o que é sem dar os meios através dos quais a gente pode melhorar, fica incompleto, né? Então, Manuel Filomeno trabalha para a nossa, não diria surpresa, mas ele vai abordar uma classificação de obsessões especiais, aquela primeira obsessão que a Jussara falou, que era a vinculação entre os espíritos encarnados para encarnados, né? Ele chama, identifica dessa forma. E ele vai dizer a questão das mentes viciadas, conforme a nossa Jussara disse, que há um ódio extremado, uma monoideia a respeito de determinada situação que não ficou bem resolvida, e que esse processo, repetido muitas vezes, vai ter início uma situação de constrangimento e que acaba por acalentar a pessoa que é objeto dessa mente viciosa a ter esses miasmas
que vão assenhorear o campo dessa criatura. Por isso, ele vai tratar aqui, Manuel Filomeno, de uma coisa interessante a respeito do agente opressor, né? O agente opressor, que é um encarnado, vamos supor, não vou dizer só um casal, mas um sócio, ou um chefe, um subalterno. Ele influencia de tal forma o chefe, o paciente, que seria o subalterno, que, cobrando dele qualquer coisa, sabe? A gente põe o nome de birra, né? A pessoa não pode errar nada, tudo ele vai reclamar com aquela pessoa. Já com outro funcionário, ele não tem essa atividade. Evidentemente que essa situação não é por acaso, mas como ela é de encarnado para encarnado, essa situação tem uma causa e uma anterioridade, né? Mas que nesse momento vai se verificar na vida atual. Então, há esse vampirismo espiritual é quando o encarnado, no caso o chefe, sem saber que está fazendo isso, ele absorve o plasma mental do subalterno. E quando está no sono físico, esse chefe, ele vai continuar com esse parasitismo desde que o outro. Mas como é que o outro vai saber? Ele vai saber porque o chefe implica com ele. Implica e não tem jeito, ele reclama com a esposa quando chega em casa, né, o subalterno, mas não tem jeito, parece que é uma perseguição. Esse é um típico caso, né? Que até durante o sono esse parasitismo vai continuar, porque o chefe vai procurá-lo, não sabe explicar como, mas para sugar as energias dele. No caso de casal, então, nem se fala, né? E tem casos de ciúme. É um caso possessivo, a pessoa não pode sair, que o outro telefona, quer saber onde está, com quem foi, fica esperando na porta, né? Isso tudo é uma fixação que todas as vezes que a gente pensa na questão do amor possessivo ou da implicância absurda, a gente sempre exala de nós esse feixe de fótons, né? Que tem o plasma, esse feixe de fótons, e que tem essa plasticidade infinita que a gente vai induzindo e magnetiza o corpo espiritual do outro para se nutrir dessa confusão, etc. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, sendo uma pessoa que está submetida a essa situação, ela analisar, ela tem que conseguir entender que existem mecanismos para isso, né? Para a pessoa adotar uma terapêutica. E o Kardec vai trabalhar um texto que o próprio Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito do trabalho, solidariedade e tolerância. E esse texto do Manuel Filomeno é muito bonito, porque trabalho, solidariedade e tolerância é a bandeira da doutrina espírita. Então, ele vai falar, o trabalho de uma eficácia em comum. Por quê? Porque todo trabalho edificante, a gente vai lembrar, né, qual a conceituação de trabalho para a doutrina espírita, toda ocupação útil. Então, todas as vezes que você está numa atividade útil, você está fazendo um processo de oração, é um mecanismo de oração transcendental e que a mente vai se situar numa posição defensiva. Agora, a mente que não está no trabalho edificante, está no trabalho, ela está no seu espaço das horas vazias, que não faz nada, vê um filme, aí sim fica desguarnecida, né? Então, o trabalho é para ocupar, não no sentido de ocupar o tempo, mas de você granjear, como fruto do seu trabalho, a questão da solidariedade. Porque a solidariedade é uma usina que produz a força do amor, né? E que é a causa motriz do universo, o amor. Então, aquele que se tem vinculação com o trabalho e do trabalho entra no processo de solidariedade, ele vai se sintonizar com as entidades benfeitoras. E, no final, concluindo isso, ele diz que a tolerância é a manifestação desse amor na forma de piedade junto àqueles que se vinculam conosco. E aí sim, aí completa,
transforma-se isso tudo numa couraça de luz vigorosa, vibratoriamente falando, capaz de destruir esses petardos da vampirização, do mal olhado, igual a Gisele está falando, que não adianta, como é que chama, agoniada, espada de São Jorge, figa, pé de coelho e outros objetos menos votados, né? Não é isso, é por dentro, né? Porque a tolerância, o amor e o trabalho vão ser essa proteção fluídica que anulam as vibrações negativas dessa ou daquela procedência, né? Agora, Manuel vai fazer para nós um pedido e uma reflexão, que ele vai falar assim, que perante os obsidiados, a gente tem que entender, principalmente quem trabalha na tarefa da desobsessão, né? Que na obsessão a gente já obsidia demais, agora a gente tem que aprender a desobsidiar ou desobsessão. Todo problema obsessivo ela tem, procede de uma necessidade dos espíritos obsessor, patamar de muitas querelas anteriormente, para criarem condições de superar suas próprias dificuldades. Então, o obsessor não é um instrumento de justiça, como na maioria das vezes eles querem nos dizer, porque está perseguindo, porque é da justiça de que quem fez tem que pagar. Então, nós estamos aqui para cobrar do outro, auxiliando a Deus. Então, isso é um sofisma que eles utilizam. Mas o obsessor é um espírito enfermo, infeliz, que sofre e carece de amor, de compreensão, para que aquele problema que está vinculado a ele de maneira muito forte seja afastado, que ele também não quer sofrer mais. E o obsidiado, por sua vez, ele está vinculado ao outro pelo remorso, pela matriz da culpa inconsciente, do medo que faz parte dele, né? E que vão se estabelecer no futuro como complexos de inferioridade e culpa. E vamos lembrar que o Allan Kardec trabalha no Código Penal da Vida Futura, né? Que o remorso, inicialmente, o arrependimento, expiação e reparação são os processos através dos quais a gente vai quitando, vai reharmonizando, vai reequilibrando as nossas dificuldades com as leis cósmicas, né? Então, o Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer que o remorso é uma força que prepara o arrependimento. Como o arrependimento é energia que precede o esforço renovador. Mas ele vai dizer que na terapia com os obsidiados, aí que a gente vai traçar maiores considerações, a primeira hipótese que ele joga para a nossa reflexão, Manuel Filomeno, é a melhoria íntima. Em qualquer hipótese, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. Então, é o obsidiado, é aquele que comparece à reunião mediúnica. O esclarecedor, o doutrinador, o terapeuta espiritual, o encarnado, ele tem que perceber que ali a gente tem que acender essa luz da melhoria íntima. Nem tratar com piedade, que não é função, e nem falar um palavrório sem a tônica do amor. E vai dizer que a terapia espírita é um convite ao enfermo à responsabilidade, a uma autoanálise honesta, né? Para que ele possa romper com os padrões de conduta que ele vinha praticando até então, para que ele possa melhorar as suas imperfeições, reformulando processos ou propósitos de saúde moral. A gente muitas vezes fala assim, o fulano moralmente é um doente. A gente adoece do corpo, da parte afetiva. Então, a saúde moral se dá através da melhoria íntima. E como se faz isso? Mergulhando nos rios claros da meditação para seguir vigorado sendo afora.
é verificar como você age em tal situação, como que você é imperioso no falar, como que você é agressivo, então como que você quer ser o dono da verdade, como que você mente, etc. A gente tem que fazer essa autoanálise. E diante desse programa, vão se desatando essas vinculações entre os espíritos, porque encarnado e desencarnado tem uma relação tão umbilical que quando o encarnado, o obsidiado, ele começa a melhorar, o obsessor fica com raiva, porque ele não quer que o obsidiado melhore, porque ele quer cobrar dele, quer fazer o outro sofrer. Porque ele também não sabe que ele também, o obsessor, ele tem que passar por esse processo da melhoria íntima, porque senão não adianta, não é? Não adianta um só melhorar. Mas tem muitos casos interessantes em que o próprio esforço comovedor do obsidiado vai comover o obsessor. Ele fala, mas a pessoa não é mais aquela que eu conheci. Quer dizer, a gente já está abrindo um clarão para que a saúde moral também do obsessor seja efetivada, né? E a gente vai pensar isso quando a gente observa as preces das mães em favor dos familiares em processo obsessivo. A gente sempre, quando vai fazer uma avaliação, seja um atendimento fraterno ou durante uma reunião mediúnica, como as preces são importantes, tanto do obsessor que não consegue, quando recebe um convite à prece, como o obsidiado, que a gente muitas vezes vai dar passe na casa dele, porque ele não pode caminhar, ou então no hospital. Como que a prece e o passe representam um vigoramento, vamos dizer assim, um vigor, que a pessoa até melhora. Então, quando a gente percebe, né, que isso é claro, mas a gente tem que entender o modo pelo qual a gente trabalha numa reunião mediúnica. A terapia espírita não é de acusação, nem de pré-julgamento e nem de julgamento, porque os piores casos, dependendo se for uma reunião de desobsessão mesmo, aí já entra no patamar da fascinação para cima, com alguns casos de obsessão simples, são casos escabrosos, em que os espíritos vão levar tempo e a gente também não pode pré-julgar a pessoa, porque às vezes na conversa que a gente vai ter com eles, os benfeitores vão utilizar de situações, né, de equipamentos, como o condensador ectoplásmico. Muitas vezes a gente está falando, o benfeitor está nos intuindo, e o espírito que está obsidiando começa a se ver numa tela ou no espelho, ele fazendo com outras pessoas aquilo que estava fazendo com esse obsidiado. Então, ele fala, não é possível que eu deva ter feito isso. Então, a terapia espírita vai longe do que uma simples consulta, sem menosprezo nenhum, né? Psicológica ou não, de um psiquiatra, porque só vai naquele período. Agora, ao longo do tempo, durante a noite, aquela situação de trabalho em função do obsidiado e do obsessor, porque não existe você, na doutrina espírita, você libertar somente o obsidiado. O papel da doutrina espírita é entrelaçar ambos num processo que eles possam retornar à arena terrestre para darem continuidade a situações que ficaram lá atrás mal resolvidas. Então, não adianta falar, é só para os obsidiados, não, para os obsessores, para os obsessores, não é? Então, essa relação a gente tem que entender dessa forma. Então, vai dizer assim, seja no atendimento espiritual junto aos obsessores e aos obsidiados, a gente tem que aplicar a técnica da paciência, da compreensão, a caridade da boa palavra, o passe, o gesto de simpatia e cordialidade. E, embora a gente não concorde com o erro, que a gente sabe que o Espírito está falando o que ele fez, a gente não vai se compactuar com aquilo, não vai se vincular a outras situações
de maneira que e ninguém está ali para julgar. Ali a gente está numa situação de quem está de longe pensa melhor e a gente não vai dar solução para ninguém. Não vai prometer cura. Olha, você toma um passe 2 vezes por dia, que está ótimo, 2 colherinhas de água fluidificada, lê uma página edificante, pronto. Depois você volta aqui, eu acho que você não vai ter mais nada. Não, a doutrina espírita ela tem um compromisso da gente entender que a dinâmica das ciências acadêmicas terrestres elas foram trabalhadas por benfeitores. Então, nada de falar, para de tomar esse remédio, para de fazer isso. Né? Ninguém tem essa situação, vamos dizer assim, controlada ou aberta em nome do Espiritismo. Né? A gente tem que ajudar o quanto a gente puder, contribuindo com a ascensão daquele companheiro que está na posição ainda de não compreender. E que, se nós já estamos nessa posição, é sinal que a gente já está numa questão melhor, né? Então, esse negócio de prever tempo de cura, então, né? Assistir algumas reuniões, e por isso, gente, há casos em que fica difícil. A Jussara estava até comentando. Há situações em que a gente atende o obsessor na reunião mediúnica, conversa com ele, mas chega uma hora que ele fala assim: olha, tudo bem, eu já até mudei de pensamento, de convicção a respeito desse caso, mas é ela que me chama, essa pessoa que me chama, o obsidiado. Eu estou, às vezes, tentando fugir dessa, né, igual você falou comigo, não põe seu pensamento em coisas outras, mas, de repente, o meu pensamento é invadido por aquele pensamento vindo daquela pessoa, aí eu retorno. Então, muitas vezes, o espírito obsidiado se acostumou com aquela situação e gosta. É até difícil falar assim, não é gostar de falar, eu adoro ter um obsessor, não. Com o aspecto fluídico também, né? Tem vinculações que não podem ser separadas, né? Porque a dependência vibratória entre elas é muito forte, elas se retroalimentam, né? É uma árvore que vampiriza a outra, no caso, hospeda a outra, né? Então, por isso que uma reunião que vai trabalhar em nome da doutrina espírita, na terapêutica espírita, é uma reunião séria. Começa por quê? Porque só vão participar dessas reuniões espíritos que vão auxiliar, que vão abrir espaço na agenda deles para frequentar aquela reunião, para colaborar com os médios, os passistas, os esclarecedores, né? E ali não é um ou outro, ali tem padioleiros, tem enfermeiros, tem médicos. O centro espírita visto do plano espiritual é uma coisa fabulosa. Eu indaguei de uma entidade em uma das últimas reuniões lá, eu sou muito curioso. Aí, no final, eu perguntei ao benfeitor, assim, eu como engenheiro, né? Assim, é muito alto, quantos quartos tem? Quantos leitos tem? Ele falou, tem mais de 5.000. Eu falei, que isso? Então, emprego no plano espiritual, como padioleiro, a gente já tem aqui no Joana de Ângeles. Por quê? É muita coisa. E a reunião séria, ela não se presta só a receber, conversar com o espírito. Não, eles retiram de nós os fluidos, esses plasmas que a gente traz, e fazem um estoque, igual nos hemocentros. E muitas vezes eles fazem cirurgias determinados perispíritos que são lesados pela própria doença, né? Eles já merecem um atendimento melhor, ou então suicidas. Então, isso é uma tarefa que não para 24 horas, não tem jeito. Então, a gente tem que compreender o que é uma dinâmica de uma reunião, né? O compromisso dos membros, né? Deve se esforçar por manter os requisitos mínimos de elevação moral, mental, espiritual, porque não adianta cobrar ou então ensejar o outro, fraternidade, se a gente não é fraterno, né? Se a gente não tem os laços de amor entre os próprios componentes do grupo. Porque se não tiver essa homogeneidade espiritual, a reunião tem abalos
vibratoriamente falando. Por quê? Porque tem hora que a reunião está bem, tem hora que a reunião cai. Por quê? A frequência da reunião é o somatório da frequência dos seus participantes. Então, se a gente não tiver com foco na concentração naquela tarefa, não é fácil, não. E outra, a reunião séria, mediúnica, da tarefa de desobsessão, são compromissos graves que a gente assumiu antes da atual encarnação. Então, a gente tem, sim, que fazer esforço, ser pontual, sacrificar, ter perseverança dos seus membros. Não é aquilo que choveu um pouquinho, não vou lá hoje, não. Quem pudesse fazer online. Tem pessoas, não, a gente tem que ir. Imagina se você está falando naquele dia eu não vou, não. Aí um benfeitor deixa de fazer um trabalho e que ele está atendendo há muito tempo, procurando um dia para comunicar aquele espírito, ele consegue, e a gente, por comodidade, um pouco de frio, ou de, né, conforto, não vou hoje, não. A gente não sabe o que despendeu a equipe para procurar aquela entidade, para trazê-la, para envolvê-la, para que o trabalho fosse realizado, e no dia o médium não vai, porque esses espíritos são vinculados com antecedência, não é só na hora, né? Então, fala que o Manuel Filomeno de Miranda, para que uma reunião espírita possa interessar os instrutores espirituais, olha só, não pode abstrair do elevado padrão de que se devem revestir seus participantes. Porque se for uma reunião que vai se comentar isso, aquilo, uma pessoa que brigou com o namorado, assim, o que eu vou fazer se eu mudar de emprego? Será que, se a gente for atender situações, né, os espíritos que vão ficar junto conosco é da mesma faixa. Então, não vai ser o critério de uma reunião de desobsessão, né? Então, por isso que nós temos que ter essa situação bem clara dentro de nós. E quais seriam os benefícios que defluem de quem frequenta essas reuniões de desobsessão? O próprio Manuel Filomeno tem um tema de um livro, Temas da Vida e da Morte, um capítulo chamado Enfermagem Espiritual Libertadora. Então, ele vai falar assim, o primeiro benefício é que os participantes dessas reuniões permitem conhecer as histórias daquelas criaturas que lá vão e contando para nós como se estivessem dizendo, não façam o que eu fiz porque olha como eu estou hoje, né? E a gente vai compreender melhor a noção de causa e efeito no fluxo e refluxo dos acontecimentos, né? Outra coisa é o exercício da fraternidade, que a gente vai aprender a conviver com aquele a quem a gente não vê, nem vê, ou para poder auxiliar ou diminuir os problemas daqueles que nos cercam e são vistos, né? Então, na psicofonia, muitas vezes a gente percebe assim pessoas. Ocorrem duas situações interessantes. Quando o espírito se comunica numa reunião mediúnica, a primeira coisa é que ele vai sentir o calor do corpo humano. Ele vai ter uma vida, uma reencarnação de minutos ali, porque é uma situação que ele não estava vendo e agora ele vê. Então, ele pode dar chance a de se expandir o seu sentimento e o choque anímico dele vai também desencharcá-lo, né? De outras situações que ele traz, ele vai sair mais desencharcado. As cirurgias espirituais, os tratamentos que serão feitos desses companheiros, né? Tanto obsessor como obsediado, e a gente entender o portal da mediunidade socorrista, né? Que é a porta fascinante, a mediunidade é esse portal em que a gente, dentro da própria esquematização física, a gente oferece aos benfeitores e eles nos utilizam. Então, ele fala assim, corra ao socorro desses irmãos, os nossos companheiros na dor, e abra-lhes a porta da oportunidade consoladora. Mesmo sofrendo, atenda a estes que sofrem mais.
Não lhe perguntarão quem você é, de onde você vem, né? Isso está me lembrando aquela irmã Paula, irmã Condessa Paula, né? Ela é espírita, o que interessa, né? Ele deseja não saber o que você tem em nome de Jesus para lhes oferecer. Então, meus irmãos, estamos chegando aqui. A gente não pode atrasar o socorro a essas criaturas, seja inclusive no atendimento fraterno. A gente já começa a ter essa compreensão. Não demore a sua doação, porque muitas vezes talvez seja necessário que a gente tenha essas percepções para verificar que, se nós estamos nessa posição hoje, é porque a gente precisa doar mais, né? Então, eu acho que seria assim, para esse início do capítulo do livro, né, que a própria Jussara falou, que isso vai ser desdobrado ao longo do livro inteiro. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Olha, o estudo realmente foi um banquete e nós nem vimos o tempo passar. Por nós ficaríamos aqui por mais horas aprofundando, ouvindo não só do conhecimento teórico de vocês, mas do conhecimento prático, da experiência, da prática mediúnica, que enriquece o conhecimento, porque senão fica muito teórico e a gente fica assim só conjecturando. Não, vocês trazem o que vocês vivenciam, isso para nós fica muito didático, fica muito proveitoso. E durante a sua fala, Vitor, eu estava aqui lembrando do Máscara de Ferro, aquela entidade que perseguiu Divaldo por mais de 40 anos, e aí fazendo um link com o que Filomeno de Miranda coloca no livro, no sentido de que eles ficam conosco até que são convencidos pela nossa mudança íntima, moral, de que não adianta mais insistir, é que nem dar murro em ponta de faca, nós estamos verdadeiramente convertidos, e aí então eles se dão por vencidos e até se tornam amigos nossos. É interessante que Divaldo até hoje relata que espíritos diversos, inimigos do bem, se aproximam dele, dizendo que são seus inimigos, obsessores, e na convivência com ele acabam se tornando amigos, né? Porque observam de perto que a conduta dele condiz com o que ele prega, né? Que é muito maior, na verdade, do que a gente pode imaginar, a vivência do evangelho dele. E quando você dizia assim, que não é porque qualquer chuvinha que dá, ou qualquer coisa, uma festa, um compromisso, que nós vamos faltar à reunião. E lembrando sempre que, às vezes, como você disse, né, nós sempre estamos vinculados já às entidades comunicantes muito tempo antes. Então, termina uma reunião, já começa um novo trabalho da semana seguinte. Então, uma dor de cabeça, uma indisposição, um enjoo, provavelmente é em decorrência dessa aproximação da entidade, né, que vai se comunicar no dia da reunião. E se a gente não for, vai ficar muito mais difícil de nós conseguirmos atender esse irmão que está desencarnado. É claro que os benfeitores dão continuidade ao trabalho, durante o nosso desdobramento no sono também, mas é importante que a gente cumpra com o compromisso. E essa última fala sua, tão emocionante, de que os médiums são a porta para atender tantos irmãos desencarnados, eu me lembrei quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarna, e quando ele chega, então, no mundo espiritual, né, acolhido por Celina, se eu não me engano, e ele vê uma multidão de espíritos em gratidão, irradiando para ele todo o carinho, todo o amor. Ele fala, mas quem são que eu não conheço? Esses foram os espíritos que você atendeu nas reuniões mediúnicas, que foram encaminhados, que hoje, então, estão aqui graças à sua colaboração, né? Nesse sentido de que nós também temos os irmãos desencarnados que podem, sim, ser por nós ajudados. Claro que nós somos os primeiros a ser beneficiados, né? Mas existe essa multidão. Imaginemos 5.000 quartos, leitos né, sendo acolhidos ali na dimensão espiritual do centro espírita. É muita coisa.
Enfim, já me alonguei demais, porque eu também adoro esse assunto. Agradeço mais uma vez a Jussara, a você, Vitor, a todos aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando. E não percam, na semana que vem, então, nós estaremos entrando na história que o livro vem nos contar da família Soares. Gratidão, Deus nos abençoe e até lá.